E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente vai estar iniciando mais uma aulinha aí do nosso segundo bimestre, tá? Então, dando continuidade ao tema da última aula, pessoal. Nós vamos estar continuando, né, com essa habilidade, né, compreender a noção de cultura e principalmente conseguir diferenciar ela da cultura de massa. Continua o mesmo conteúdo, cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa. Bom, pessoal, dando continuidade aqui então, nós vamos falar sobre a indústria cultural novamente e hoje com um foco nos meios de comunicação de massa, certo? A cultura de massa, a indústria cultural e os meios de comunicação de massa fazem parte de uma temática extremamente importante para os estudos das ciências sociais, né? Esses conceitos, por estarem muito próximos, podem parecer que são a mesma coisa, só que na verdade eles constituem diferentes estratégias para a consolidação da ideologia do sistema vigente, que no caso é o sistema capitalista. Nesse caso, é muito importante que você consiga separar a cultura erudita da cultura popular. Enquanto a cultura erudita é construída e produzida pelas elites, a cultura popular é produzida pelas classes populares. Nesse momento, nós temos, no meio da produção dessas duas culturas, a cultura de massa, que não é produzida pelas massas, né, pela grande quantidade de indivíduos que constroem e repetem padrões diariamente, mas sim para as massas, né? Ela é gerada, né, construída, produzida dentro da indústria cultural, que, de acordo com a nossa definição aqui, é o conjunto de empresas que são vinculadas à classe dominante, que produzem cultura com básico e simples objetivo de obter-se lucro. A imagem mostra uma entrevista da Demi Lovato, né? Os programas jornalísticos são uma forma, né, de transmissão dessa cultura. A partir daí, são utilizados, né, as ferramentas das mídias, como novelas, filmes, lives, shows, programas, revistas. Por quê? Nesses programas há uma difusão de elementos culturais, né? Uma distribuição desses elementos, seja um gosto, seja um artifício utilizado na vestimenta, seja a forma de um penteado, seja um tênis, né? Algo relacionado à sua vestimenta, algo que é feito na residência daquele indivíduo. Para quê? Com o simples objetivo de pegar esses produtos e incentivar o consumo, padronizar os gostos, num processo que vai prevalecer sempre a busca pelo lucro. Dessa forma, os meios de comunicação, televisão, rádio, cinema, jornais, internet, são os principais meios de vinculação e divulgação dessa cultura que é destinada a uma grande parcela da população. Eles têm um papel essencial, pois eles transmitem os ideais das classes dominantes para o restante da sociedade. E a partir daí, eles conseguem manter um domínio hegemônico sobre as classes dominadas, ou seja, essas classes repetem esses padrões e adquirem os produtos desenvolvidos pela indústria cultural. Veja um exemplo. Quando um programa de jornal, né, um programa que apresenta notícias, ele apresenta aquela notícia, aquele fato, a maneira como aquela notícia chega a você, ela não é neutra, tá? Qualquer notícia, seja ela política, seja ela relacionada ao lazer, seja ela relacionada ao esporte. Esse programa ele vai buscar mostrar o olhar que a empresa representa, a visão daqueles que controlam aquela empresa. A rotina dos trabalhadores, né, da grande maioria da população, é muito pesada. Né? Muitas pessoas até hoje têm a televisão
o principal meio para receber notícias. E a partir daí, a maneira como elas recebem essa notícia ou aquela informação acaba sendo influenciada pela forma como aquela emissora ou aquele jornal transmite aquele fato. É por isso que é importante a desnaturalização do olhar, compreender que as coisas não são naturais, certo? Dessa forma, a televisão ela difunde cultura e a ideologia dela. Olha o exemplo de uma novela. Em algumas propagandas das novelas, dizem que ela é o retrato da vida do brasileiro. Por quê? Ali, os fatos apresentados são superficiais e dão essa sensação de superficialidade. A partir daí, então, as ciências sociais buscaram estudar como que se vincula a cultura e o poder. Né? No caso, o poder como controle social. Então, o Adorno e o Horkheimer vão desenvolver o conceito da indústria cultural. Por quê? Esse conceito ele vai designar a maneira como se produz cultura baseada na maneira em que a indústria produz os seus bens de forma padronizada. Veja bem, quando você compra um bem material, né, algo produzido pela indústria, ela produziu esse bem em série. Ao mesmo bem, né, foi produzido diversas vezes igualmente. E aí, essa ótica, essa orientação da indústria foi passada também para a produção da cultura. Com qual finalidade? Basicamente, o lucro. Tudo bem? Para isso, há necessidade de redução da autonomia do indivíduo na busca daquilo que ele necessita. Essa necessidade agora, ela passa a ser uma necessidade de consumo. Tudo bem? Ou seja, a indústria cultural, ela capitaliza os bens, né, aquilo que é produzido pela sociedade, que é a cultura, muitas vezes até mesmo a cultura popular, coloca essa cultura num processo industrial, no qual ele vai ser produzido e reproduzido numa escala global, como se fosse algo específico de determinada cultura. Entretanto, ele é desenvolvido para a grande massa da população. Assim, essa cultura de massa, que é um produto da indústria cultural, ela se sustenta, ela se mantém oferecendo duas coisas: divertimento e produzindo conformismo. O conformismo ele se dá pela aceitação da realidade tal como ela é, ou tal como ela é mostrada pelos meios de comunicação, sem fazer nenhuma crítica, sem fazer uma análise mais profunda dos motivos que levam aquilo a acontecer. E, em outra parte, o divertimento, através do entretenimento, reforçando a naturalização de diversas situações dentro da sociedade, situações de opressão e de desigualdade. Então, quando você assiste um filme, uma telenovela, uma série, você está ali visualizando um problema social e utilizando aquele problema como uma forma de entretenimento. Né? É a chamada sociedade do espetáculo, certo? Não que a gente tenha que fazer essas análises diariamente. É claro que a telenovela, a série, os filmes, shows, lives, eles servem para que a gente se entretenha, para que a gente se divirta. Claro, mas eles também têm a função social para isso. É o famoso pão e circo. Por fim, esse processo de naturalização dos problemas sociais, a compreensão de que eles sempre existiram e sempre irão existir, e o conformismo, leva ao que nós chamamos, nesse caso aqui, de alienação das massas, que tem como função o controle social, pois ela neutraliza a capacidade do indivíduo de entender e criticar os padrões das relações sociais da qual ele vive. Assim, ao adquirir determinado produto, ao
assistir determinado programa televisivo, os indivíduos associam a ideologia dominante produzida e transmitida por esses produtos e permitem a reprodução das relações de dominação dentro da sociedade. Certo? Pessoal, é impossível alguém não ser alienado. Todos nós somos diariamente alienados a esses produtos. Né? Existem pouquíssimas pessoas que representam essa ideologia dominante. Vejam as propagandas. Né? Até um tempo atrás, uma das propagandas de um refrigerante era vem ser feliz ou abra a felicidade. Olha que interessante. Né? Então, no momento de tristeza, se eu abrir aquele refrigerante, eu vou tomar a felicidade. É claro que vai matar a sua sede, vai te deixar mais alegre, né? Entretanto, é um conceito muito superficial do que é a felicidade. Entre outras várias formas, né, de produções e slogans, né, das mídias e dos produtos que nos levam a pensar sem refletir a sociedade. Lembrando que essa reflexão não necessita ser 100% do tempo. Nós temos que aproveitar o entretenimento, mas saber que os problemas sociais eles não são tão naturais quanto eles mostram nos filmes, novelas. Né? Você vê numa novela ou num filme a pessoa comete um crime como se fosse algo natural. Olha os filmes de ação. A quantidade de vezes, a quantidade de pessoas que são mortas naqueles filmes, né, em prol de um suposto heroísmo do personagem principal que tem que salvar alguém, que tem que fazer alguma coisa. Certo, meus queridos? É isso.